Se tiveres problemas de pescoço, tensões, dores de cabeça e tudo isso, é muito por causa do trabalho de escritório. O que Inat mostra aqui é a postura que a maioria das pessoas de escritório adotam quando estão sentadas direitas por mais de 2 minutos. As costas curvadas inevitavelmente acabam por colapsar e, para evitar olhar por cima do computador, é necessário esticar bem o pescoço. Isso quer dizer que essa má postura corresponde a uma cifose e, como compensação da cifose, para conseguir olhar novamente para a frente, a cabeça é hiperestendida, com a consequência de que estes músculos aqui ficam sempre mais curtos, sempre mais tensos, sempre mais enrijecidos. E esse é o problema que resulta da postura. E infelizmente é assim, mesmo que alguém tenha consciência disso e talvez tenha um espelho lateral e se sente direito e trabalhe corretamente. Assim, o que se torna encurtado no dia a dia à frente está constantemente a puxá-lo de volta para esta mesma posição. Ou seja, quando se está a concentrar atentamente no que se escreve ou no que se está a planear, geralmente não se tem a capacidade de controlar simultaneamente a sua própria posição corporal. Ou seja, assim que a atenção se recentra novamente aqui, já não está presente e a má postura corporal é logo retomada. E esse é o problema que aflige muitas pessoas atualmente. Além disso, aqui também resulta num aumento contínuo de problemas, porque no momento em que começamos a mexer-nos de forma normal, a tensão ainda está bastante presente, que nos quer puxar constantemente para lá. Portanto, temos duas tensões a trabalhar aqui. Uma delas quer sempre ficar mais curta outra vez, enquanto a outra tensão esforça-se para voltar a ter uma forma arredondada. E esta luta não pode ser vencida pelos músculos. E por mais boa vontade que haja, especialmente em pessoas mais jovens, quando os pais dizem: rapaz, senta-te direito. O jovem realmente deseja isso, mas as fáscias acabam por puxá-lo de volta para a má postura porque o hábito se formou dessa maneira. E os ligamentos ao redor da coluna vertebral acabaram por moldar este hábito, estando agora encurtados ou alongados, de acordo com essa postura habitual. Isso significa que têm de ser feitos exercícios contra isso. Só assim se pode vencer essa luta. E vamos demonstrar-te isso já de seguida. Na primeira atividade, vamos trabalhar ativamente contra este estreitamento que ocorre na direção para a frente. E fazemos isso da melhor maneira no canto. Ina, por favor, para o canto. Certo. Então, presta atenção. Coloca-te em frente ao canto. E coloca um pé à frente. Sim. E agora levanta os braços mais ou menos a esta altura. Mas o que é mesmo importante, não entres tanto, fica onde estás. Os cotovelos estão bem esticados. Neste momento, é absolutamente de suma importância que a parte superior do osso do externo se mova cuidadosamente em direção ao canto. A parte superior do externo move-se para o canto, e então você sente logo uma tensão forte à frente, sobre o peito, sobre os ombros, nos braços. Isso pode irradiar até à ponta dos dedos, dependendo da contração que tenhas, porque estás sempre aqui à frente, ao teu lado. A maioria das pessoas não põe os braços atrás e vamos corrigir isso agora. Com isso, já te encontras numa posição ligeiramente diferente, ou seja, organiza-te assim, pois é importante não teres a bacia virada para o canto, uma vez que isso não ajuda o teu ombro ou o teu tronco. Em vez disso, avanças com a parte de cima do teu externo, então segues gradualmente cada vez mais para dentro do canto. Ao mesmo tempo, também estás a evitar problemas nos ombros, ou caso já tenhas problemas nos ombros, além das tensões no pescoço e das dores no pescoço, consegues alcançar o efeito duplo desejado. Este é um excelente exercício básico, usa cada canto que vês. Só te posso recomendar. E na nossa segunda atividade, nos vamos trabalhar de forma eficaz para contrariar este encurtamento da coluna cervical. Isso podes fazer até na cadeira do escritório, endireita-te bem e depois encosta-te para trás para que possas ter um ponto de apoio firme e seguro, tendo a certeza de onde tens contacto. E depois levantas ambas as mãos acima da cabeça e agora deves ter o devido cuidado para te assegurares corretamente de que começas a puxar precisamente nesta área específica aqui. Ou seja, inclinas a tua cabeça bem rente, de forma que ocorra este efeito de tração específico exatamente aqui. E depois esticas bem. E isso podes fazer durante bastante tempo. Até 3 minutos vale sempre a pena, porque há tantos ligamentos e tantas camadas de músculos e fáscias que estabilizam esse encurtamento e precisas de esperar um pouco mais de tempo até que tudo finalmente comece a mover-se. Talvez uma breve explicação. Muitos fazem alongamentos de 15 segundos e 20 segundos e repetem isso várias vezes.
Realmente, isso não adianta em nada, porque o tecido conjuntivo de que estamos a falar necessita de pelo menos 30 segundos para verdadeiramente começar a ceder. Ou seja, só depois de 30 segundos começa o efeito real. Isso significa, após 30 segundos, ocorre a fase de preparação e em seguida mais 2 a 2 minutos e meio adicionais, e então estás num estado de eficácia bastante bom. Efeito do tempo. Continua a puxar ainda mais para dentro e aqui tenta sempre expandir ainda mais, cada vez mais. Quando tiveres feito isso, durante tempo suficiente, faz o seguinte: levanta-te, Ina, anda cá e encosta-te de costas à parede. E tenta novamente nesta posição, estando encostada à parede, usar a parede como uma régua e recuar gradualmente o queixo até a cabeça ficar firmemente nesta posição. Assim, o que antes esticamos será agora plenamente trazido ao comprimento desejado. E agora parece, obviamente, exageradamente rígido. Tens de perceber o exercício desta forma. O objetivo é normalizar as curvas exageradas, aquela lordose completamente exagerada na coluna cervical e a cifose na coluna torácica. O objetivo não é andar completamente rígido como um pau de vassoura, mas sim normalizar novamente essas curvas para que fiquem como deveriam ser originalmente. Se estiverem exagerados nessa direção, exageramos na oposta para que, no relaxamento, o equilíbrio seja alcançado. Porque assim as crianças que aprendem isso podem ficar descontraídas novamente. Caso contrário, as fáscias que são demasiado curtas vencem sempre os músculos, porque eles não conseguem lidar com isso. E por isso é necessário o alongamento. E como bónus, uma massagem relaxante no pescoço com um rolo de fáscias. E depois fazemos uma vez o lado esquerdo e uma vez o lado direito, porque nesses músculos há sempre muita tensão acumulada. Isso significa que viras a cabeça um pouco para a esquerda e depois inclinas a têmpora direita meio de lado para baixo à direita. E seguras no rolo com ambas as mãos e deslocas-te agora praticamente ao longo da diagonal, ou seja, seria a partir de trás, seria pela lateral, precisamente no ponto médio que fica entre ambos. Depois vais por ali abaixo. Ao longo nós mostramos à pressa, tens de o fazer muito mais devagar, por favor. Sempre mais para baixo, sempre mais, sempre mais, sempre mais, até que percebes que a força está a diminuir e não consegues mais, mas então já estás na zona certa, que já não é assim tão importante. E depois fazes o mesmo do outro lado. Isso significa que tens a cabeça direita, mas agora viras para a direita e depois inclinas-a novamente para a esquerda, pegas no rolo novamente com a mão. E vais partindo da orelha. Atrás da orelha existe um osso que consegues sentir muito bem. E a partir desse osso descendo diagonalmente, aí percebes, está mesmo preso ali, tens tensões acumuladas ali. E o rolar tem o efeito de que essas tensões se dissolvem. E depois pensas, Ina, estás um bocadinho demasiado para trás agora, é assim que tens de terminar? Sim, então visto de cima é realmente um ângulo diagonal que termina praticamente aqui, porque há também este fio que acaba por causar tantos problemas. Esses foram contextos muito importantes que discutimos agora, porque muitas pessoas têm na mente que o trabalho de secretária faz mal, e como vês aqui, não tem de ser assim. O truque é que tens de equilibrar. É ótimo ter-te aqui. Estou ansioso por te ver de novo. Adeus, até à próxima.